designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o que diz Salmo 33:3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Olha como que manda apresentar a Deus. Salmo 33:3. Canta uma nova canção. Uma nova canção não precisa ser criada na hora, mas uma canção antiga, mas que agora está fazendo parte da sua vida. Não tem uma canção antiga que você está no momento, aí você começa, renova-me, não é assim? Você tem um valor, canções antigas, mas agora ela está fazendo algo na tua vida como novo. Isso é uma canção nova também, ela se renovou devido à experiência sua. Mas eu gosto muito, em outra versão diz assim, ó, cante uma canção nova, toque com habilidade. Tocai bem ou faça com habilidade. Em outra versão está escrito assim, ó, faça com arte. Ou seja, não apresenta a Deus porque você tem vontade. Isso aí você faz na sua casa, né? Tomando banho, vai dormir sozinho. Mas para apresentar o Senhor para pessoas, faça com arte, com habilidade. Tenha treinamento, unção, graça, espiritualidade, oração, jejum, santidade. Mas isso não significa que você pode fazer sem habilidade. Hoje eu vi unção e vi habilidade, para a glória do nome de Jesus. Obra de Deus tem que ser feita com arte, com habilidade. Tocai bem, cantar bem, pregar bem, orar bem. Jejum de levanta 6, entrega 9 horas, é jejum ruim. Faça um jejum bom, coisa boa, que custa, tudo com arte. Quem está entendendo? É assim que nós fizemos. Vai trazer oferta na igreja? Tem uma nota de 2, de 5, de 10 e de 20. Você caça uma moeda de 50 centavos. Você não oferta com arte para Deus, não é isso. Recebe um pagamento e você pensa que essa aqui vai para a luz, essa aqui vai para a esposa, essa aqui vai para isso, essa aqui vai para isso, nossa, o de Deus faltou. Mas Ele entende. Você não está fazendo coisa com arte. Você não está fazendo bem para a obra, para o reino de Deus. Cante uma nova canção, toca com habilidade e com júbilo, com alegria. Não se apresenta a Deus com coração amargurado. Eu tenho ensinado aqui na igreja e vou ensinar mais em agosto, em setembro, provavelmente. Vamos fazer uma reciclagem aí com os obreiros que nós temos e outros que serão levantados. Teremos uns 4 a 8 sábados, vamos reunir aqui de 6 às 10 para trazer uma instrução, porque trabalha quem aprende, e nenhum trabalho pode ser feito com o coração amargurado. Nós podemos vir para a casa do Senhor triste, podemos vir para a casa do Senhor com um problema, mas eu não posso apresentar a vocês e mandar a minha alma para cima de vocês. Presta atenção nisso aqui. Se o meu espírito estiver perturbado e eu trouxer uma mensagem, eu passo parte de mim para vocês. Se a minha vida estiver confusa, vocês vão perceber que a minha oração é confusa. Então o Senhor fala, quando for fazer, faça bem, faça com arte, faça com uma alegria. E aí o Espírito flui. Amém, queridos? Nós estamos no ministério, que não somos os únicos da cidade, mas nós precisamos prezar o nome. Igreja Templo da Salvação. Prezamos o mais importante, que é a salvação. Lugar de sabedoria. Todo conhecimento e sabedoria deve vir antes de poder. Lugar de sabedoria e poder de Deus. Abre comigo, segundo escreveu Marcos. Nós começamos a fazer um estudo num grupo simples, com o objetivo de fazer a gente ler a Bíblia. Um grupo. Quem desejar participar do grupo, pode deixar o seu telefone depois, que a gente vai inserir você no grupo.
O grupo de imediato tinha objetivo com obreiros da igreja, mas como estava muito morto o grupo, quase nenhuma participação, abri espaço para novas pessoas e aí mudou um pouco, trouxe alegria. Marcos capítulo 2. Esse grupo nós todo dia lemos um capítulo da Bíblia e comentamos o que entendemos livremente, para a gente ter um compromisso diário de leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 2, como hoje eu li o capítulo 2, alguém já expressou alguma coisa, eu tive vontade de ministrar aqui novamente esta mensagem do Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Toda sexta-feira estamos reunidos 3 horas da tarde. Toda sexta-feira, 3 horas da tarde. Talvez você está trabalhando, você tem um compromisso, mas conhece alguém que pode vir, pode estar divulgando esse trabalho. Marcos capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda, vai para a tua casa. E levantou-se, tomou logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Estende sua mão para cá. Diga sempre, diga comigo: Senhor meu Deus, tua palavra é eterna. Abre a mente, revela o que está escondido. Há um caminho meu, definido pelo Senhor. Mostra-me este caminho, que a ave de rapina, nem o leão feroz o viu. Me mostra, me revela. Hoje eu saio daqui em paz, curado, sarado, trilhando num caminho de milagre, em nome de Jesus, amém. Queridos, Marcos capítulo 2 vai falar da história que você já ouviu. Claro que você já ouviu. Você congrega, você vai na igreja, você ouve, nós aprendemos as coisas espirituais. Isso é bênção. Mas eu quero tentar trazer para você hoje algo novo, em cima de uma palavra que é antiga, mas nunca é velha ou desgastada. Ela sempre é eterna, mesmo sendo antiga, porque é a palavra de Deus. Eu creio que está chegando o momento, eu creio que está chegando o tempo
em Marcos capítulo 2 e versículo 2, de se cumprir nesta igreja e em muitos ministérios. Versículo 2: logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, porque sabia onde Jesus estava. Eu creio que está chegando esse tempo na cidade, em muitos ministérios, que pela aflição do homem e a necessidade de um encontro com Deus, logo, não é aqui neste ministério o tempo da salvação. Cheio da pipoca ajudou bastante, né, irmão? Já faz um jejum o dia inteiro e respira a pipoca no estômago. Logo, pela necessidade do homem, de um encontro, de uma bênção, de algo com Deus, as igrejas que prezam o evangelho do Senhor vai ter dificuldade, no sentido bom, mas dificuldade de suportar, de arrumar lugares para as pessoas que estão chegando. Eu preciso acreditar nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos acreditar nisso. E eles se juntaram, ficaram sabendo onde Jesus estava, está naquela casa. E versículo 2, eles foram correndo para lá e se ajuntaram. Não cabia gente na porta, tinha gente na janela, meninos em cima do ombro, e aquela bagunça boa, bagunça de gente, aglomeração, querendo ouvir Jesus falar. Jesus não estava curando, Jesus não estava curando ali, Jesus estava falando e ensinando sobre o reino, e as pessoas vinham com sede para ver, para aprender. Consequentemente, a cura estava acontecendo também, mas ali ele não estava curando, ele estava ensinando o evangelho. Ele arrumou na sala, ele deve ter arrumado, não sei, um banco, ele deitou um tamborete, subiu em cima dele, estava expressando o reino, e as pessoas estavam vindo de todos os cantos para estar com ele. Eu vejo isso acontecendo em nome de Jesus. Satanás também sabe disso. Satanás é um ser inteligente, ele sabe disso. É por isso que ele não brinca com vida, e ele mata vidas que brinca, principalmente com Deus e também com ele, para não deixar essas pessoas participar desse avivamento. Satanás sabe disso. Vocês acompanharam, irmãos, na programação? Você viu a foto que eu mostrei lá, que o pessoal me mandou? Quem viu? Quem viu? Poucas pessoas viram. Depois olha, Ramalho, você consegue passar ali. É bom as pessoas verem. Talvez aqui não vai dar para dar o zoom, né? Como faz aí. Mas Satanás, ele sabe disso. Vê se a gente consegue aqui, para você ter uma noção. Quando nós estávamos não foi no templo aqui, mas Deus deu a visão, que eu estou falando ela sempre na programação, eu preciso falar aqui na igreja, que Deus mandou orar para que o demônio não prendesse vidas. Essa oração, ela tem que ser constante. Satanás não amarre vidas, não prende para chegar na casa do Senhor. Ele luta contra essas coisas, contra as vidas que vêm. Mas as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava numa casa, foram todos para esta casa, se ajuntaram, não tinha lugar de entrar, e até para sair era difícil. E a Bíblia é clara no versículo 2: e Jesus anunciava-lhes a palavra. Estava falando do reino de Deus, está falando das coisas espirituais. Nessa situação, irmãos, nessa confusão, nessa benção, nessa aglomeração de pessoas, havia ali próximo um paralítico que queria ir e não podia ir. Você sabe disso. Ele queria estar lá no meio, mas ele não podia. E ele arrumou uma forma de ter 4 amigos que o levassem. Mas a necessidade dele não era tanto ouvir a palavra, a necessidade dele era uma necessidade tão séria que nem ele imaginava. Ele imaginava que queria ouvir a palavra ou que queria ser curado, mas o Senhor sabia que não era ouvir a palavra e não era só ser curado. Tinha um caminho que nem ele sabia que ele tinha percorrido e por que ele estava daquele jeito. 4 homens pegou o paralítico, vocês entendem? Aproximou-se da casa, e a Bíblia fala no versículo 4, não podendo aproximar de Jesus. Presta atenção aqui, eles não conseguiram aproximar de Jesus por meios convencionais. Significa que eles chegaram na porta e disseram: gente, dá licença. Conseguiu? Não, pode colocar, depois eu comunico. Eles chegaram na porta e falaram assim: gente, deixa eu passar. Deixa eu passar.
Olha aí, irmãos, olha aqui. Quem recebeu, aí dá para fazer. Eu estou atrasado na tecnologia. Isso foi você, né, Valdez, que mandou para mim. Fez um sucesso danado essa foto. Eu compartilhei com as pessoas. Eu acredito nisso, não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. A cunhada do pastor subiu no altar atrás dele e tirou uma foto da igreja, como eu faço sempre aqui. Eu tiro foto para mim até saber quem veio no meio da semana. Eu gosto de orar citando nomes e tal. Tirou uma foto. E quando ela foi ver, não sei se ela revelou, viu no telefone, apareceu aquele ser imundo lá na porta. Vocês estão vendo bem? O ser imundo na porta. Imundo. O objetivo de Satanás, irmãos, não é aparecer na porta, é travar pessoas para não entrar na casa de Deus. Mas pastor Maurinho, nós esteve no presídio, pode deixar essa foto um tempo aí. Nós esteve no presídio e eu encontrei um rapaz aqui do Boa Vista. Falei, querido, eu te vi na rua. Você saiu, eu te vi na rua. Eu não sei se é mentira, mas ele me disse assim: eu fui lá, assisti o culto pela praça, mas não tive coragem de entrar. Para a gente entender o mundo espiritual. Há demônios, irmãos, que nós precisamos rogar em favor da vida nossa, da nossa família, do nosso parente, obreiros, entender essa dimensão. Ele falou assim: não tive coragem de entrar. Fiquei um pouquinho na praça e depois voltei para casa, que ele mora no Boa Vista, aqui na rua Amazonas ali. Vi ele no presídio e falei com ele. Então, há um ser maligno que trava, que não deixa. E ele só é vencido quando a igreja clama ao Deus celeste em nome de Jesus, e aí nós temos autoridade. Senhor, pastor, por que Deus permite esse demônio? Porque é guerra espiritual, irmãos. A vitória já é nossa, o Senhor sempre é vitorioso, mas cada grupo, cada igreja, cada pessoa, cada família vai vencer na medida que busca. O Senhor deixa isso. O Senhor não pode repreender se a gente não está nem aí. Você viu o que a irmã Glória falou? Deus aí vai estar abençoando, se você não falar, se você não expressar, se você não vir, se você achar que Deus é bom, é bom, é bom, e você pode ficar da mesma forma, do mesmo jeito, entra mês, sai mês, entra semana, entra ano, não muda nada. Então o Senhor permite essas coisas para a gente entrar num compromisso espiritual. Não é brincadeira. Há um ser maligno, que ele é caído, falido, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos e aqueles que fazem a vontade dele, mas há esse ser maligno que ele tem influência sobre a vida de pessoas se nós não tomarmos os nossos lugares. Mas aqui o Senhor está fazendo coisa diferente, o Senhor está despertando a gente para algo maior. Amém? Agora presta atenção aqui. No versículo 4 vai mostrar que esses amigos tentaram entrar por caminhos simples, olha, não podendo aproximar dele. Eles tentaram, normal, chegou na porta da sala, gente dá licença, mas ninguém queria sair, ninguém queria dar lugar, todo mundo queria chegar mais perto, e quem estava lá na frente não queria ir para trás, e quem estava lá atrás queria entrar, chegar mais próximo, não tinha como, e eles pediram, a Bíblia fala, ó, não puderam, eles tentaram, eles não conseguiram. Por causa da multidão, eles tentaram e não conseguiram. E foi aí que eles tiveram a ideia ousada, que só tem essa história na Bíblia, a gente nunca viu algo semelhante. Na casa dos outros, eles falaram: vamos arrancar o telhado, mas nós não vamos voltar para casa com esse menino pendurado em um lençol. Deus gosta disso. Vamos jogar ele para cima do muro em cima do telhado, vamos arrancar a telha e desce com ele no pano, mas a gente não volta sem ter um encontro com Jesus. Essa decisão começa a mover o mundo espiritual. Agora a decisão assim, ó, eu fui lá, nós fomos, você viu? Já faz 3 semanas que a gente tentou, não deu nada, esse negócio não adianta nada. Eles poderiam ter pensado assim, ó, você viu, né? Põe o nome dele lá. Ô, Antônio, você viu que a gente tentou, buscou você na sua casa, chegou aqui, a multidão não dá espaço, vamos voltar para casa, outro dia, quem sabe, talvez dê certo. Eles não fizeram assim, mas tem gente que faz assim. Eu tentei, fiquei na igreja 2 anos, nada aconteceu de bom, perdi a fé. Fala como se tivesse razão ainda.
Eu fui lá domingo, 3 domingos, eu fiz até uma campanha de madrugada e não tive resposta. Deus não trabalha com gente assim, irmãos. Pessoas assim são murmuradores, preguiçosos, não entendem nada de fé. Eu estava lendo ontem, nós lemos ontem o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu achei uma coisa muito interessante. Jesus viu André e Pedro pescando, depois viu o Tiago e João, depois ele viu Levi sentado. Ou seja, Senhor Jesus só chamou gente para ser obreiro e discípulo quem estava trabalhando. Ele poderia ter levantado e ido lá no templo, né? Pegado algum sacerdote que estava lá, que tinha chegado. Não, ele foi para o mar, viu os povos cansados, jogando rede, tirando rede, lavando, separando. E Jesus fala: gostei de vocês, trabalhadores, nesse sol, não reclama, com dignidade. Vou fazer vocês grandes no reino. Vem para mim, segue. Que bacana. Levi, Mateus sentado, recebendo os impostos, separando, aquela calculadora na mente dele, aquela organização. Jesus olhou para Levi e falou assim: rapaz, você é bom no que faz, me segue. Levi levantava e saía. Deus não trabalha com preguiçoso, Deus não trabalha com murmurador, com lamentador. Quem olha o tempo, deixa eu ver como que está o tempo, Deus vira até a cara para esse tipo de pessoa. Deus não trabalha, Deus só chamou apóstolos, sem falar do Antigo Testamento, mas pessoas que estavam em ação, trabalho. É triste quando tem pessoas que esperam Deus falar alguma coisa para ele levantar e fazer. Já dizia a música brasileira, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é verdade no reino espiritual. Faz com o que tem. Ah, mas é muito pouco. Divide e faz com o que tem. É só 5 peixes, é só 5 pão, é só isso, é só isso, é só isso, é só. Faz com o que tem. Com o que tem, faça alguma coisa e deixa Deus multiplicar. Quando eu falo isso, eu lembro muito da história de Davi, irmãos. Já falei isso aqui, mas eu acho que vale a pena repetir. Davi foi chamado e ungido a rei, mas Deus sabia o que ele fazia quando ele apacentava aquelas ovelhas. Aí a Bíblia diz assim, não ignora o tempo das coisas simples. Está arrumando a casa com dignidade, está trabalhando, está dando faxina, está dirigindo, está trabalhando na empresa, está vendendo, está atendendo. Faça com dignidade, como se fizesse, diz a Bíblia, para o Senhor. É assim que a Bíblia ensina. Qualquer coisa que vier à sua mão, você não está fazendo para o homem, para a empresa. A Bíblia manda assim, faça como se fizesse para o Senhor, porque Deus está vendo. Aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho ministério nenhum. É claro, não é diligente em nada que faz. Tudo que começa, termina. Começa um curso, termina. Começa a faculdade, termina. Começa a aprender um instrumento, não conclui, para no meio do caminho. Entra num trabalho, no emprego, trabalha 6 meses, fala que lá dói muita coluna, vai esperar uma coisa melhor. Não tem como você entregar ministério e trabalhar no reino de Deus desse tipo. Como que Deus vai trabalhar com gente assim? Não tem como. Esses moços, esses jovens foram tentar passar, chegar até Jesus, não conseguiram. Falaram: não, a gente não volta para casa, vamos fazer uma coisa feia, mas vamos arrancar esse telhado. E eles subiram, fizeram um buraco, diz o texto, no telhado, e abaixaram o paralítico. Escavaram, irmãos. Fizeram um buraco. Eu não sei como de fato, como acontecia, se tinha barro ali, o que era, mas eles fizeram um buraco. Dá a entender que é como se estivesse cavando, arrancando assim, sabe? Para possuir, para conquistar alguma coisa. Eu creio na bênção de Deus o tempo todo. Estou aqui porque é bênção, vocês estão aqui porque é bênção, a igreja está aqui porque é bênção, tudo é bênção. Mas se você olhar para a sua mão e não ver calo, ou seja, compromisso, dignidade, coisas que você fez para você ter uma caminhada com Deus, e se você não mudar isso, você não vai ficar aqui muito tempo.
Porque Deus não tem intimidade e relacionamento com quem não está disposto a fazer isso aqui, ó. Eles cavaram, fizeram um buraco. Eu lembro agora daquela parábola que o Senhor Jesus disse que o homem queria achar pedras preciosas e ele sai procurando, quero achar pedras preciosas. Aonde tem pedras preciosas? No fundo do mar, no coração de uma montanha. Você já viu pedra preciosa? Você compra um pão e acha, ganhei? Não tem. No capim, na grama que tem, não. O que é precioso está guardado e escondido para ser achado, mas não é achado por qualquer um. Onde está o petróleo? Coisas preciosas são guardadas e são protegidas, mas não é guardadas e protegidas para nunca ser achada. É para ser achado quem tem coragem. E aí vem recompensa. Pedras, o homem sai à procura de pedras preciosas. Joga uma pá na mão, um carrinho de mão, um lenço para não queimar muito o pescoço, uma picareta, e vai cavando, destruindo, abrindo matas, fazendo buraco em montanhas, até chegar no coração e falar: eu encontrei. Trabalha 10 anos, 15 anos, trabalha 20 anos, mas quando encontra, tem uma dignidade, fala assim: conseguiu, está ali, olha a recompensa. Coisa de Deus. Deus trabalha com gente assim. Fizeram um buraco e abaixaram o leito e mostraram o paralítico. Aí Jesus vê aquela cena, e uma coisa legal, boa, que eu achei interessante que Jesus fez aqui: Jesus não questionou a casa. Se fosse eu, por exemplo, estivesse na casa, né? Estou na casa ali da Denise ali com o Tiago, pregando. Alguém chega e quebra o vidro, entra. Eu falo, por causa desse texto eu não falo. Agora eu não falo, que a gente aprende, né? Mas se eu não soubesse desse texto, eu falava: gente, que falta de educação, respeita a casa da dona Denise, do senhor Tiago, que é isso? Eu falaria, agora com o texto eu não falo. E Jesus viu isso, Jesus não falou nada. Jesus não falou assim: gente, que inconveniência, é assim que eu ensinei vocês, discípulos mal. Não. O Senhor Jesus deixou fluir, porque a fé gera essas coisas estranhas assim. O Senhor viu, né? Talvez a dona da casa fez assim: não é possível, destruiu o telhado. Jesus não falou nada. Jesus olhou. Olha a primeira coisa que Jesus viu: vendo-lhes a fé. A fé pode ser vista. É possível ver a fé. A gente fala da fé como se fosse uma coisa interna. Não, interna, se ela não é manifestada, ela não tem vida. A fé pode ser vista. Jesus não viu, vendo Jesus, que o telhado foi arrancado. Não. Vendo Jesus que 4 homens... Não, Jesus viu que 4 homens estavam segurando um paralítico no lençol, cada um segurando uma ponta, que o buraco foi feito na casa. Jesus olhou aquilo tudo e falou: eu vejo a fé de vocês. Eu vejo a fé de vocês. Vocês têm fé. Vocês me agradou. A fé manifestada agrada a Deus, diz o livro de Romanos. Vocês me agradaram, vendo-lhes a fé. Jesus dizendo: que fé, que determinação, que coragem, disse Jesus, vendo-lhes a fé. A fé pode ser vista. Isso é um convite. Deus convida. A Bíblia foi escrita para deixar como exemplo, diz Paulo, escreve isso, como exortação, como exemplo. Tudo foi escrito para a nossa edificação, consolação. Isso é um exemplo. Eu e você podemos ter comportamento que Deus fale: que fé que ele teve agora. Vocês viram que fé, vendo-lhes a fé. Se hoje você que está me escutando aqui agora, você consegue, não precisa levantar a mão, mas você consegue pensar em nenhum comportamento seu que você tem certeza que o Senhor olhou e falou assim: eu vi a sua fé? Porque esses comportamentos é experiência com o Senhor. Se não tem, você está ouvindo essa palavra para ter atitude de fé. Vendo-lhes a fé pode ser vista. Ou será que Deus olha e fez assim: não, que murmuração, todo dia está reclamando de novo, mesma reclamão, a mesma coisa, a mesma conversa. Ou Jesus olha e fala assim: que fé, que atitude, que determinação, que coragem. Foi cantado aqui sobre Jó, não foi isso?
Como que pode, Jó? O que você vai fazer? Já perdeu tudo, tudo, tudo. Vou orar, vou adorar, vou conversar com Deus. É por isso que nós falamos de Jó até hoje. Vendo-lhe a fé pode ser vista. Deus sente cheiro da fé, da atitude. E aí quando Jesus viu a fé, Jesus faz uma coisa que é sobre isso que eu quero falar. Eu não consigo ir direto ao assunto, né, irmãos? Poderia ter adiantado. Mas é sobre isso. Jesus fala assim: olha, filho, estão perdoados os teus pecados. Agora olha aqui, por que eu disse que aquele homem, ele foi ali, ele não sabia se era para ouvir a palavra, se era para ver Jesus, ele não sabia qual que era a dimensão. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui agora, irmão, que agora eu vou começar a pregar de verdade. É nesse ponto aqui que X da questão é isso daqui. Filho, perdoado estão os teus pecados. Esse homem pediu perdão? Não. Falou alguma coisa? Não. A necessidade dele era perdão, ou na nossa interpretação era ser curado? Era ser curado. Mas Jesus olha e fala: filho, está perdoado. Por quê? O que estava dentro desse texto aqui? O que estava dentro dessa história? Que Jesus não falou: levanta e anda, veja como eu fazia antes. Para esse homem que estava com dificuldade, ele falou: levanta e anda, seja curado, receba. Ele falou: filho, está perdoado. O que estava acontecendo aqui? Jesus sabia de uma coisa, irmãos. A culpa na alma do homem traz paralisia. Me escuta aqui. A culpa, o medo, a consequência de um ato, de um pecado que não foi resolvido, traz paralisia. A culpa retida adoece. Muitas pessoas que pouco tempo veio aqui, semana passada, uma mulher, por exemplo, que toma 7 tipos de remédio, 4 cedo e 3 de tarde, irmãos, receitado pelo psiquiatra. Não vou entrar em detalhes, mas tem a ver com isso aqui. Culpa. Fez algo que não devia fazer, não conseguiu se resolver, não conseguiu ter paz com Deus, e aí a gente cria muitos caminhos, né? Tem gente que depois de uma prática errada, aí é bonzinho, já viu isso? Distribui cesta básica, vai, visita os hospitais, fica mais carinhoso com a mãe e com o pai, para ver se ameniza a consciência. São caminhos. Lava o carro do irmão que não lavava, ajuda o cachorro, para ver se dá um equilíbrio, né? Essa balança não pesa muito para o lado negativo, porque teve uma culpa, agora vai tentar equilibrar o caminho. Outras pessoas, por causa da culpa, entram em outros caminhos de prazeres, de drogas, de vício, e acaba no suicídio. Isso também acontece, porque não sabe resolver, não sabe servir, e vai tentar criar um outro caminho para esquecer. Aí entra na bebida, entra nas drogas, entra na farra, e acaba numa situação que só Deus para ter misericórdia. Entra por caminhos que não deveria entrar, frequenta lugares que não deveria frequentar. O caso que está acontecendo na cidade está mexendo muito no meu entendimento. Estou falando muito sobre isso, do rapaz que foi morto dentro de um terreiro de macumba por um pai de santo que mandou matar, porque o rapaz começou a frequentar lá e o pai de santo apaixonou por ele. Não é um preconceito, mas a maioria de dono de terreiro, se for mulher, é lésbica, e se for homem, tem relação com outro homem. Isso é uma coisa padrão, porque Satanás muda a própria natureza. Está escrito no livro de Romanos capítulo 1, que quem não busca ter conhecimento de Deus, o Senhor entrega as suas próprias paixões, e eles mudam a natureza. As mulheres mudam a natureza do homem em relação do homem, e o homem se apaixona com outro próprio homem. É uma consequência da nossa ignorância em relação a Deus. Não estou falando que esse rapaz é mau, e não estou condenando esse pai de santo, porque é o juiz que vai fazer isso, mas eu estou dizendo que ele frequentou lugares onde ele não deveria frequentar. Que Deus tenha misericórdia da família dele e ajude em nome de Jesus. Primeira vez que eu fiquei sabendo, eu orei para a família dele na hora. Mas a culpa faz isso. Ou a pessoa vai tentar ter uma boa atitude para amenizar a balança, ou vai entrar por outros caminhos. E Jesus viu, quando Jesus viu aquele homem, Jesus como Deus,
Jesus como Deus. Porque isso também é um ponto interessante. Porque quando Jesus falou, está perdoado os teus pecados, alguns que estavam ali falou, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Que blasfêmia é essa que o homem está falando? E o que os escribas falaram, presta atenção aqui, o que eles falaram era verdade. Só Deus pode perdoar pecado. Eles não estavam mentindo não. Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Está certo, só Deus pode perdoar pecado. Mas eles não tinham fé que aquele Jesus que estava ali, que tinha uma aparência, que tinha um físico, que tinha cabelo de um jeito, que tinha uma altura, que tinha um corpo de um modo, era Deus, que se fez carne e estava habitando no meio deles. Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Eles estão certos. Só que Jesus que estava ali é Deus, ele podia perdoar pecado. E Jesus como Deus, quando vê aquele homem, Jesus não vai direto na cura. Porque se Jesus o curasse, ele ia ficar paralítico de novo, porque a consequência daquela paralisia era a culpa retida, era algo não resolvido. Então Jesus olha e fala, filho, você precisa de perdão, seja livre, está perdoado, está pago, pode ir em paz, não peques mais, vai em paz. E aí os paralíticos, os escribas não conseguem entender isso. Até hoje, quando o homem não entende que só Jesus pode perdoar pecado, ele trilha caminhos errados tentando amenizar sua culpa. Ou tenta ser bom demais fazendo caridade, ou se enfia em vícios tentando diminuir o peso da sua consciência. E nenhum dos dois resolve o problema da alma. Só o perdão dado por Jesus pode fazer o homem voltar a ter paz com Deus. Esta é a palavra do Senhor Jesus. É o princípio e o fim do Evangelho. É o Cordeiro de Deus. Só o perdão alivia, traz paz, faz a pessoa respirar, faz andar com cabeça erguida. Só o perdão vindo de Cristo Jesus pode fazer isso. Só. Agora é interessante nós entendermos por que Jesus ou só Deus perdoa pecados. Por que só Deus perdoa pecado? Mas ninguém pode. Em primeiro lugar, irmão, só Deus é ofendido verdadeiramente quando alguém peca. Porque só Deus não ofende ninguém e nem pode tentar. O mal que eu faço contra alguém, ainda que eu sou culpado porque eu fiz o mal, mas no fundo, aquela pessoa também deve alguma coisa, não naquela área, mas em outra deve. O mal que alguém me fez, alguém me deixou em falta, fiquei mal porque alguém fez algo contra a minha vida. Eu não sou inocente, porque outros males eu também fiz. Correto? Deus não. Deus não tenta e não faz mal a ninguém. Primeiro ponto. Por isso que só Ele pode perdoar pecado. Ele é o primeiro a ser ofendido. Quando os irmãos de José fizeram mal para ele, eu gosto muito quando José fala assim. Quando José descreve, eu não sei qual parte agora, que ele fala assim, ó, não poderia pecar contra Deus e contra vocês, e contra o meu Senhor, quando é o caso do Potifar. Eu não poderia pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. O pecado primeiro é contra Deus. Só Ele é ofendido verdadeiramente, porque Ele não deve. Por isso só Ele pode perdoar pecado. Outra questão muito interessante, por que só Deus pode perdoar pecado? Essa é interessantíssima. Só Deus pode esquecer de fato. Ele apaga. Só Ele pode fazer isso. O ser humano não consegue fazer isso. Nós temos costume de ensinar errado, né? Não esquece. Ninguém esquece, irmãos. O que foi feito está alojado. A gente faz um esforço tremendo para não lembrar mais, mas no fundo a gente guarda. Lá na gaveta, na última, depois, debaixo de um tanto de roupa, dentro de uma agenda, lá no finalzinho. Depois de uns 10 anos, quando a gente é ameaçado por aquela pessoa que nos fez o mal, a gente vai lá e tira o documento, como a arma secreta, o agente, e joga na cara. Essa você lembra, né? Está aqui, ó, 7/3/1970. O que você fez, viu? Você acha que eu esqueci, né? Nossa, mas você lembra disso ainda? Você está jogando isso na minha cara. Gente é assim. Gente é assim, guarda. Gente anota. Tem gente que escreve a data e a hora, ainda pede alguém para assinar como testemunho. Ó, isso aqui é se caso precisar.
O ser humano é assim. E aí a gente fala, né? Você me perdoa? Está perdoado. Está escrito. E já vi gente que depois que morre fala, também depois do que fez, e fala que está perdoado. Só perdão é interessante, né, irmãos? O pastor Júlio pregou aqui, e não sou contra a mensagem, né, de pedir perdão, mas até para a gente pedir perdão, você tem que ser sincero, irmãos. Você tem que ser sincero para você pedir perdão. Aí o pessoal está chegando perto de mim, pastor, desculpa aí se eu te fiz qualquer coisa. Eu nem levantar a cabeça, não, amém, 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 amém. Aí fica, Ramai, desculpa aí se eu te fiz qualquer coisa. Já olhou para mim assim. Aí eu já entendi, não, desculpa, que dia eu te xinguei. Aquele dia eu falei de sua mãe, ela já tinha morrido, não podia ter falado, foi uma bola fora, me perdoa. Aquele dia também, o perdão, ele tem que ter direção. Agora, desculpa se eu te fiz qualquer coisa, que hipocrisia é essa? Eu sei o que eu fiz. Desculpa porque eu fiz isso, e não foi bom. O Marcelino me falou que ele estava pedindo desculpa dos outros, sem saber de quê. Você é bobagem, você não podia ter pedido. Se você não sabe de nada. Não, desculpa se eu te fiz, não, aquele dia eu te xinguei, olhei na sua cara, falei que não gosto, levantei, falei que isso é isso e aquilo, não convinha. Isso é um pedido de perdão. Isso é um pedido de perdão. Até isso a gente precisa aprender, ser direto, né, com o Senhor. Aí a Ramayane olhou, comecei, fui pedir perdão aqui dentro do carro. Depois do banho lá em casa, ainda tinha mais pedido de perdão, que foi lembrando, não, e aquele dia também, o negócio, se for tudo, é tudo. Não pode só começar. Tinha coisa que eu nem lembrava. Falei assim, mas até aquilo, se vai fazer, faz direito. Então o ser humano é assim. A gente faz essas coisas. Mas Deus, a Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento. Deus, Ele olha para você, Ele fala assim, ó, sei do que você fez, não gostei, já que você está indo em nome do meu filho, mesmo eu sabendo. Aí Ele fala, esqueci. Deus dá-se uma autoamnésia. Ele mesmo se esquece. O que eu estava falando mesmo? Era do pecado do irmão, meu não era não. Esqueci. Deus é o único que, sabendo, Ele pode esquecer, jogar no mar do esquecimento. E quando não esquece, lembrando, não acusa. Só Ele pode fazer isso. E faz isso por causa de Jesus. Quem recebe com alegria essa palavra, irmão? Só quem deve, né? Só quem deve. Quem não deve, pode abaixar a mão. Por que ele faz isso? O Flamarion levantou as duas mãos e os dois pés. É Deus de mistério. Então só o Senhor pode fazer isso. Então o primeiro ponto que Ele perdoa, Ele é ofendido. O segundo, só Ele tem a capacidade de esquecer de fato. E só Ele quer de fato perdoar. Aí Jesus olha para esse homem aqui e fala assim, ó filho, está perdoado. O seu problema não é a paralisia de perna, o seu problema é a culpa. Deixou com vergonha, parou de alimentar. Irmão, você conhece gente que já sofreu assim, fez alguma coisa, ficou moído num canto, envergonhado, tristecido, não alimentou direito, começou a dar alguma coisa dentro de algum órgão dele que não funcionou mais por causa de vitamina, foi no médico, o psiquiatra passou um remédio mais pesado ainda, o corpo já está fraco, deu paralisia em algum membro do corpo, e vai no médico e faz exame, mas não é isso, é paz com Deus que precisa ter de novo. O Senhor viu isso na vida desse homem. Está perdoado todos os seus pecados. E Jesus olha, e é interessante que Jesus, vendo-lhe a fé, como eu falei com vocês, Ele não pediu nada. Existe vida que já é uma prece. Existe vida que Deus, sendo Deus, já sabe do que a pessoa precisa. Por isso que o salmista fala, antes de dirigir uma palavra, o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor viu a necessidade daquele homem, como aquela mulher que foi fragada em adultério e julgou ela para a rua fora assim, e ela estava lá. Ela não fez nenhuma oração. Alguém viu, lembra da oração dela? Não fez nada. Ela estava lá tentando se cobrir, tentando jogar areia no corpo, tentando enfiar dentro da areia e já esperando para saber de onde que vai vir a pedrada primeiro, se ia bater no cotovelo, se ia bater na cabeça, se ela ia morrer rápida. Ela não fez nenhuma oração.
Tem coisas que são sim, tá, irmãos? Outras têm que ser pedidas. Eu estou explicando o contexto do que eu li. Mas quando Jesus viu que ela necessitava de algo, e a vida dela era um clamor urgente por vida, por paz, por dignidade. A vida dela já era um pedido de socorro. Você conhece gente assim, irmãos? Que a pessoa não vai nem na igreja, não conversa, mas você olha e você, se tivesse na sua mão como Deus, imediatamente você já dava a pessoa o que ela precisa, porque a vida é um pedido urgente, a existência já é uma súplica, o modo de vestir já mostra uma carência, a aparência do corpo já mostra uma necessidade, até a maneira que a pessoa olha, ela está olhando, dizendo: me ajuda, me socorre, porque não aguento mais. Tem gente assim. Tem gente assim. Tem gente assim. Em Marcos capítulo 1, o leproso estava vivendo assim, e ele chega perto de Jesus, ele se mostrou para Jesus, e eu acho muito interessante isso também, que ele se mostrou para Jesus, e ele falou assim: o senhor está vendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus olhou para ele, e Jesus falou algo que e eu e você temos que acreditar nisso. Jesus falou assim: quero, seja limpo. Eu acredito que a resposta de Jesus para aquele leproso em Marcos capítulo 1 é a mesma resposta para nós que vivemos hoje. Senhor Jesus, a minha necessidade não é aqui na aparência do físico como a lepra, mas é nessa área. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E a resposta dele é: quero, seja limpo. Se nós não acreditarmos nisso, a igreja perde o sentido. Eu quero, seja limpo. Meu Deus, a necessidade ainda é que eu não consegui abandonar esse vício, seja ele qual for. Mas se o Senhor quiser, o Senhor arranca ele esta noite, se tiver alguém me escutando. E Deus fala assim: quero, seja limpo. Essa é a palavra de Jesus. Sem precisar chamar você aqui na frente e pedir todo mundo para ungir você. Enquanto eu falo, isso que é a palavra, que não é minha, é a palavra de Deus, você absorve e ela se torna viva dentro de você mediante a fé. Jesus falou: eu quero, seja limpo agora. E ele ficou limpo imediatamente. Hoje, por essa palavra que eu estou falando aqui, simples, mas palavra de Jesus, qualquer pessoa que estiver me escutando, em qualquer área, você já pode ouvir e falar: Senhor, eu preciso. E Deus responde: quero, seja limpo. Você volta para casa abençoado, para a glória do nome de Jesus. Irmãos, outra coisa me veio aqui na mente: por que Jesus curou esse rapaz aqui? Cuidou da alma. Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, o homem sofrendo com a culpa, com medo, com desespero, em qualquer área que for, qualquer área, com família, com a finança, sofrendo, é difícil glorificar a Deus. Nós cantamos aqui o carro de Jó, mas vamos ser sinceros e convenientes, isso é exceção. Porque a culpa não faz a pessoa glorificar a Deus, ele vai lamentar devido à sua dificuldade mesmo. Então, quando Jesus cura e sara, a glória ao nome do Pai pela vida e a manifestação que houve na vida daquele rapaz. Agora, a desgraça acontecendo na vida de uma pessoa, isso não glorifica a Deus, não. É por isso que a nossa mente tem que ser uma mente ativada para bênção, posicionamento, comportamento e vitória, porque isso faz você entrando e saindo da glória ao Senhor, sendo próximo em qualquer área da sua vida. Agora, a situação de miséria, dificilmente vai ter alguém como Jó. A gente gosta de falar que não é pecado, mas é muito difícil, irmão. Tiver necessidade, tudo atrasado, doença, enfermidade, desemprego, família, filho, e a pessoa, o que você vai fazer? Vou glorificar a Deus. Eu pago para ver. Começa a glorificar e termina em lágrimas de choro.
Isso pode acontecer brevemente. No muito, o Senhor vem socorrendo para sarar nossas feridas. É o nosso Senhor. Quando Ele curou, o que as pessoas falaram? Glorificaram a Deus. Tem gente que acha que Deus tem prazer, né, em falar assim: agora você vai ver o que vai acontecer para você receber o meu perdão. Sofre aí, desgraçado, para você aprender. Vê Deus desse tipo. Que glória que Deus recebe desse modo? Nenhuma. O que é retido de bênção não é para ser acumulado para o reino do céu. A bênção é para ser manifestada aqui. E a fé precisa ser vista. Amém, queridos? Isso é a palavra do Senhor Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em qualquer área que nós podemos viver. E o Senhor Jesus é aquele que, curando o homem, faz o homem ter paz com Deus. Qual que é o resultado depois que a cura aconteceu na vida desse homem? Primeira coisa, o Senhor chama ele de filho. Filho, não chama ele de escravo, filho. Jesus estava dizendo, é interessante, né, irmão, chamar ele de filho. Perdoados estão os teus pecados, porque Jesus era um homem, talvez tinha a minha idade, 31, 32, 33 anos, 30 anos. E Jesus olha para aquele homem, que não é um menino, e chama também de filho. Mas não era Jesus naquela idade, era Deus que estava falando ali em Cristo Jesus. E ele fala filho, está trazendo ele para um relacionamento. Toda vez que Deus manifesta a bênção, Ele faz isso, traz para um relacionamento, chama para perto, abraça. Essa é a alegria que o mundo não conhece. O que eu falo muito no programa, e aqui eu termino, e vou falar sempre, e eu creio que aqui não tem ninguém para isso, mas talvez você conhece pessoas, você precisa avisar. Não procura, irmãos, demônios, simpatias, horóscopos, estrela, livro de magia, terreiro, uma fita que foi consagrada, gente para benzer, para te abençoar. Não faça isso. Você tem um Jesus que olha e fala: filho, perdoado estão os teus pecados. Você tem um pai que tem prazer de voltar a ter um relacionamento com você, pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém precisa de demônios, porque demônios não têm nada para oferecer. Satanás e seus demônios são agentes das trevas para matar, destruir, é o que ele sabe fazer. Deus dá vida, perdão, segura pela mão, mostra um caminho, vê a fé, chama de filho, restitui família. Que Jesus, depois de curou esse rapaz aqui, ele fala: vai para casa, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda, toma o teu leito, vai para casa, volta andando, abraça os pais, volta para a sua família, brinca com o seu filho, carrega nos colos. Isso é o Senhor que restaura. Ele fala: vai para casa, toma o teu leito, vai para casa. Teve gente que levantou e servia Jesus, mas esse aqui Jesus cura e fala: vai, volta para o seu, restauração. É isso que Deus vem fazer. Nós não temos nenhuma ligação para viver com demônios e procurar demônios. Em nome de Jesus, aqui eu termino. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor segundo a palavra que foi lida. Você pode se colocar de pé comigo. Simples, mas verdadeira, para a nossa meditação. Vamos orar em nome de Jesus sobre esta palavra. Eu vou querer que você agora, a gente já termina, mas eu vou querer que você agora que está me ouvindo, você vai ter a liberdade de com Deus falar com Ele agora a tua necessidade. Filho, perdoados estão os teus pecados. Se for essa necessidade, é cura. Se for necessidade da mão dele em alguma área da sua vida, já está providenciado. Mas você precisa ter uma manifestação de fé, vendo-lhes a fé.
Jesus viu a fé. Ele pode ver, só Ele pode ver. Só Ele pode ver. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta palavra que vai do encontro à nossa alma, porque pela tua palavra o Senhor nos trouxe ao entendimento que muitas coisas retidas traz sofrimento, traz culpa, traz medo, traz paralisia, traz vergonha, e só o Senhor para entrar na história de cada homem e de cada mulher e curar. Olha hoje nesta noite, ó Pai, quem precisa de cura, que essa pessoa receba este perdão de pecados, porque hoje pela tua palavra eu não preciso gritar aqui, hoje eu não vou pedir para tocar uma música, hoje eu não vou pedir para fazer algo, porque eu creio, meu Pai, na maior simplicidade desta palavra. Ela é simples, mas ela não é fraca. Que o Senhor está chamando cada um que hoje aqui pela fé entrou nesta igreja com a necessidade. O Senhor está dizendo: filho, filha, em primeiro lugar, está perdoado os teus pecados, e eu, sendo Deus deles, não me lembro mais. O Senhor faz isso para restaurar, para aquele que sonhava, volte a sonhar, para aquele que andava, volte a andar, para aquele que ficou no estado de paralisia, volte a fazer as coisas diante, tanto espiritual como do mundo. Filho, filha, está perdoado, eu cancelo, eu apago, deles não me lembro mais. Eu sei, ó Deus, que a culpa retida deixa alguém em paralisia. Quantas pessoas em paralisia, porque não se vê mais dignos por causa de um ou de outro comportamento. Mas se essas pessoas ouvir esta palavra do Senhor, vão voltar a sonhar, vão voltar a correr, vão voltar a glorificar o teu nome, vão voltar a ter prazer dentro da casa, vão voltar a ter prazer na hora da refeição, vai voltar a ter prazer na hora de dormir, vai voltar a ter prazer quando acordar, porque tem paz com Deus. Deus chama de filho, Deus chama de filha, Ele não chama de escravo, é filho. Perdoados estão os teus pecados. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça. Ainda que o homem lembra, ainda que a esposa lembre, ainda que o marido lembre, ainda que alguém na igreja condene, mas aquele que de fato poderia condenar, ele diz: filho, filha, está cancelado. E não precisamos temer o que pode fazer o homem. Pai, muito obrigado, porque a bênção do Senhor, as mãos do Senhor está cheia para ser derramada sobre as filhas e os filhos do Senhor. O Senhor não tem prazer em reter o perdão, a cura, o milagre, a porta aberta. O Senhor quer liberar, que o teu nome seja glorificado. Obrigado, ó Deus, porque eu sei que nesta noite tem gente recebendo da parte do Senhor aquilo que veio com uma necessidade. Meu Deus, entrou aqui com uma necessidade e foi dito que não ia sair da mesma forma. Eu creio que o Senhor está entregando, porque entrou em um lugar aonde demônio não manda, demônio não fala. Satanás pode até, quem sabe, tentar ficar rodeando pelas portas, mas ele não proíbe a manifestação do milagre. Ele não tem poder para reter o toque do Espírito Santo de Deus, assim como ele não conseguiu prender esta pessoa na sua casa e está aqui dentro. Eu sei que o Senhor está entregando o que cada um precisa, porque o Senhor chama de pai, chama de filho, porque tu és pai, e o pai provê para o filho que ele necessita.
Obrigado pela providência na vida desta pessoa que veio buscar. É providência em todas as áreas, naquilo que precisa. Pai, eu te agradeço, porque quem chama de filho, quem chama de filha é pai, e o pai não tem dó de abençoar. Obrigado, Jesus, pela providência do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Saímos daqui curado em nome do Senhor, restaurado em nome de Jesus, e levando esta palavra para os demais em nome do Senhor Jesus. Você pode estar ajudando, tá? Para divulgar este evangelho pelo YouTube, nós vamos estar colocando, pelo Facebook também, tem o culto sempre gravado. Você pode divulgar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar graça a Deus. Tem algum recado para ser passado? Gustavo, pode vir, Gustavo. Nós vamos terminar em nome de Jesus.